Questão 27. Analise a figura abaixo. Imersa numa região onde o campo magnético tem direção vertical e módulo B igual a 6 Tesla, uma barra condutora de 1 metro de comprimento, resistência elétrica R igual a 1 ohm e massa M igual a 0,2 kg, desliza sem atrito apoiada sobre trilhos condutores em forma de U, dispostos horizontalmente, conforme indicado a figura acima. Se uma força externa F mantém a velocidade da barra constante e de módulo V igual a 2 metros por segundo, qual o módulo da força F em newtons? Uma questão o quê? De eletromagnetismo. Então, basicamente, a gente vai utilizar essas fórmulas simples aqui, conhecidíssimas, né? Que é força Fem, né? Força eletromotriz, induzida no caso, é igual ao que? BVL, força magnética é o famoso Bill seno θ. Tranquilo, já tem que conhecer isso aqui. Sendo B é o campo magnético, V velocidade, L comprimento da barra, o B novamente a mesma coisa, o I seria a corrente elétrica, e seno θ é o ângulo de inclinação que a gente tem aí em relação à força magnética que a gente estuda aqui a partir da figura. Ok? Então vamos lá. Como é que eu começo a resolver esse problema? Seguinte, vamos primeiro encontrar o valor da Fem, pode ser? Como é que eu encontro o valor da Fem? Fem é igual a, ele me dá o B, 6 vezes a velocidade, ele fala que é constante e vale 2. Então coloco aqui 2. Vezes o comprimento. Perceba que está tudo na unidade de medida do SI. Então não precisa alterar nada. Tranquilo? Vezes L, o comprimento da barra 1 metro. Então eu chego que a Fem vale o quê? 12 volts. E como é que eu calculo, por exemplo, DDP? Tu conhece muito isso aqui, né? U é igual a RI. Só que a gente também pode falar que E é igual a RI. Fem é igual a RI, né? Olha a unidade de Fem, por exemplo. Então eu posso muito bem falar que a Fem vale 12 é igual a minha resistência, que vale 1, vezes a minha corrente I. Isso significa que a corrente elétrica vale 12 ampere. Então eu encontrei o valor para a corrente elétrica. Perceba que ele fala que a velocidade é constante. O que isso significa? Que a força, na análise em cima disso, ela é nula. O que isso significa? Significa que essa força F, modularmente falando, ela é equivalente à força magnética. Então, se eu encontrar a força magnética, eu encontro a força F que ele quer. A velocidade é constante, beleza? Então, basta eu encontrar a força magnética que eu encontro a força que ele quer. Então, é só substituir essa fórmula aqui, Xande? Exatamente. Simples assim. Então, vamos lá. Como é que vai ficar isso aí? Deixa eu apagar aqui. Ficaria o seguinte, né? Fm, que é a mesma coisa que F, é igual a quê? B, 6. Corrente elétrica, 12. Comprimento, 1 metro. Vezes seno de θ. Olha aqui, cara. O enunciado até fala que ele incide entre aspas, verticalmente. Então você já tem que pensar verticalmente, ângulo de 90 graus. Ou você pode olhar pela figura aqui, a formação de um ângulo de 90 graus. Tá vendo? Um ângulo de 90. Então, θ, 90 graus. Então é seno de 90 graus. Isso vai dar quanto? F é igual a 6 vezes 12 vai dar 72. Então vai ficar 72 vezes 1 vezes seno de 90 também é 1. Então significa que a força que ele quer vale 72 newtons. Então essa seria a resposta, acredito eu, alternativa E.